Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas neste final de semana, principalmente de mais um desastre da Disney nas salas de cinema. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe do canal Triplo F, bem-vindo ao Clube da Bilheteria, que é o meu quadro de domingo, onde eu falo a respeito, do cinema, dos números que foram batidos no final de semana, e hoje eu vou falar a respeito do filme Wish, que é um novo filme animado da Disney, só que eu vou demorar até um pouquinho para falar dele, porque para surpresa de poucos, na verdade, porque o filme já tinha essa expectativa de não ter um resultado tão bom, mas o filme não conseguiu ficar nem na primeira, nem na segunda, e ficou, na verdade, na terceira posição nas bilheterias nesse final de semana. O filme teve um resultado muito fraco, eu tô vendo muita gente comparando ele com o filme Elementos, só que tem alguns elementos que eu vou levar em consideração para fazer esse comparativo aqui para vocês. Então vamos começar pelo filme que ficou de fato na liderança, que não foi nenhum dos dois grandes estreantes, Então a gente viu dois filmes que custaram cerca de 200 milhões chegando e nenhum dos dois ficou na primeira posição, porque a primeira posição ficou com um novo filme da franquia Jogos Vorazes, que é o filme Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que caiu somente 35% e trouxe mais 28,8 milhões de dólares. Lembrando que aconteceu o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, que é um feriado que acontece, se não me engano, na quarta-feira. Aí tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, então seria um feriado de 5 dias. Aqui eu tô falando somente do final de semana, porque os números dos 5 dias acabam sendo contabilizados no volume total, para manter o padrão do que eu sempre trago aqui, trazendo os números de sexta, sábado e domingo, que seria oficialmente o final de semana, eu não vou considerar os 5 dias. Então, como eu falei, o novo filme dos Jogos Vorazes, com 28 milhões de dólares, foi realmente uma queda muito pequena para esse filme. O filme tem sim um orçamento de 100 milhões, que é muito melhor do que um orçamento de 200 milhões, como a gente tem visto cada vez com mais frequência em Hollywood. Só que o filme deve ter tido um gasto de orçamento alto também, o gasto com marketing e assim por diante, porque é uma grande franquia, é uma grande aposta da Lionsgate. Eles estão tentando dar um choque ali para reviver essa franquia Jogos Vorazes, que depois que acabou, Jogos Vorazes foi lançado entre 2012 e 2015, parece que depois que a série acabou, poucas pessoas falam a respeito, não foi uma série que manteve uma relevância tão alta assim, só que as pessoas falavam a mesma coisa de Avatar, e Avatar 2 conseguiu trazer o público de volta. Então a expectativa é que agora, conforme os finais de semana forem passando, essa série consiga ter pernas longas para continuar atraindo o público, porque até o momento ele já chega a 197 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que não é um resultado ruim considerando o orçamento. Se o filme conseguir dobrar esse valor, ele já vai ser lucrativo para a Lionsgate. Obviamente não é tão fácil dobrar o valor que ele já fez nos 2 primeiros finais de semana, mas é possível sim que ele consiga ter uma caminhada grande aí daqui até o final da sua corrida. E eu sinceramente não sei quais são os planos da Lionsgate, mas com certeza o plano sempre é fazer mais filmes, acho que é o plano de qualquer estúdio, de qualquer empresa envolvida nesse ramo, sempre que for possível, eles querem trazer mais filmes dentro da mesma franquia. E aqui o comparativo rápido, entre esse filme e os filmes anteriores, não dá nem pra gente falar, que são filmes anteriores, porque esse não é uma sequência dos 4 filmes que a gente já viu, é um filme derivado que foi lançado aí 7, 8 anos depois dos antecessores, sendo que todos eles foram lançados na sequência. Então foi uma franquia que soube muito bem aproveitar aquele momentum positivo que Jogos Vorazes teve. E aqui tem um quadrinho com todos os números, começando por 2012 com Jogos Vorazes, 152 milhões na abertura, 695 milhões no final da corrida. Depois Em Chamas, 158 milhões e 865 milhões, então um aumento considerável, e na verdade esse segundo filme é o maior filme da franquia até o momento. Depois A Esperança parte 1 com uma abertura de 121 e um resultado de 755 milhões. E A Esperança parte 2 com o pior resultado da franquia e o maior orçamento, um orçamento de 160 milhões. Então o filme abriu com 102 e fez 661 milhões. A abertura desse Pássaros e Serpentes foi bem aquém dos antigos filmes dessa franquia.
ele abriu com só 44 milhões, mas já chega a 197 milhões ao redor do mundo todo, que, como eu disse, é um resultado positivo se a gente considerar que o filme tem um orçamento de 100 milhões, mesmo colocando gastos com marketing. Eu acredito que se ele chegar na casa dos 300 milhões, 320 milhões, ele já vai ser considerado lucrativo pela Lionsgate e já vai justificar possivelmente um green light para outros filmes nesse mesmo mundo. E depois, um filme que eu tô vendo muitas pessoas falando mal, muitas pessoas que eu conheço, né, muitos críticos que eu conheço, que eu confio, digamos assim, na opinião, que é o filme Napoleão, do Ridley Scott. O Ridley Scott, eu acho que é um dos diretores, tem um termo americano, né, que é hit or miss, né, que parece que muitos filmes dele são muito bons, só que muitos filmes dele também são bem fracos, né? Então tem alguns filmes que ele erra e erra muito a mão, mas ele tem alguns grandes clássicos, né, como Blade Runner, como Gladiador. Então é um diretor de muito respeito, o filme Alien é dele, né? Então ele tem uma filmografia muito impressionante, mas parece, né, que esse filme do Napoleão não vai ficar nesse lado das obras-primas lançadas pelo diretor. Ele tá entrando em muitas discussões aí com historiadores, falando que ele faz o que ele quiser no filme dele, que os historiadores são uns bobocas e assim por diante, sendo que, sempre que é lançado um filme histórico, isso acontece, os historiadores ficam ali pegando cada detalhe do filme, analisando, falando que isso não aconteceu, que aquilo não aconteceu, então eu não vejo motivo pro Ridley Scott começar a entrar nessas tretas aí, mas vamos falar do resultado do filme, né? O filme que custou 200 milhões de dólares, pelo menos é isso que a Variety falou a respeito do filme, né? É difícil você encontrar um orçamento oficial a respeito de qualquer filme hoje em dia, mas um orçamento de 200 milhões é muito alto para um filme como esse, para um drama histórico, né, envolvendo uma figura francesa que não necessariamente é uma população que os americanos gostam muito, né? Tem sempre muita piada envolvendo os franceses por lá. E o filme abriu com 20 milhões de dólares, pelo menos, né, no seu final de semana de 3 dias. E o filme chega a 78,8 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, que não é um bom lançamento, né, se a gente for considerar que o filme custou 200 milhões, mesmo que o orçamento não seja tão alto assim, 78 milhões não é um bom resultado. O filme teria que fazer na casa dos 500 milhões de dólares para começar a ser lucrativo, o que não parece ser possível a essa altura, ainda mais com as temáticas que esse filme envolve. É muito difícil a gente ver filmes muito grandes com temáticas históricas. Obviamente existem alguns exemplos por aí, mas eu diria que, na regra, são filmes ali com teto na casa dos 300, 400 milhões de dólares. Mesmo Bastardos Inglórios, né, do Quentin Tarantino, eu acredito que tenha ficado nessa casa. Eu não me lembro do Bastardos Inglórios ter batido a marca dos 400 milhões de dólares. E aí, na terceira posição, caso vocês não saibam, a Disney costuma ser dona do Dia de Ação de Graças. Todos os filmes da Disney que são lançados nesse período normalmente dominam, né? Existe um histórico muito grande aí de filmes que foram lançados nesse período, nesse final de semana de 5 dias. E o filme Wish acabou ficando bem aquém das expectativas. Mesmo as expectativas mais baixas falavam em 40 a 50 milhões de dólares que o filme faria, né, na casa de 40 a 50, isso no feriado. Eu vou mostrar para vocês os números do feriado, mas no final de semana de 3 dias, o filme abriu com 19,5 milhões de dólares. Então foi uma abertura terrível, né? Uma abertura péssima. Como eu disse, muitas pessoas estão falando: ah, mas o filme abriu acima de Elementos, o filme tem muitas possibilidades ainda de continuar trazendo muito dinheiro, assim como Elementos fez. Elementos, caso vocês não se lembrem, né, teve uma abertura um pouquinho mais baixa também e acabou chegando perto da marca dos 500 milhões de dólares, mas não parece que isso vai acontecer com Wish. Novamente, não dá pra gente falar que isso é uma impossibilidade, né, que isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque filmes para crianças podem ter um efeito muito maior, a criança pode querer ver várias vezes, né? Então não dá pra gente botar a mão no fogo que isso não vai acontecer, mas com certeza é um resultado muito decepcionante, ainda mais considerando, né, que a Disney estava realmente bombando antes da pandemia. Tudo que a Disney lançava era um sucesso absoluto. Eu não estou dizendo que a culpa é da pandemia, né? A culpa é das próprias decisões que a empresa tomou, mas 2019 foi o melhor ano de qualquer estúdio na história de Hollywood. A Disney teve vários e vários filmes bilionários e depois disso a empresa só despencou. E ao redor do mundo todo, né, somando o resultado de 31 milhões nos Estados Unidos, que foi o resultado desses 5 dias,
O filme acabou trazendo 49 milhões, então o valor total desse filme é de 49 milhões. Ele ainda vai estrear em alguns países, então ele não teve a sua estreia global ainda, mas é um resultado muito fraco, 49 milhões para um filme que custou 200 milhões de dólares. Eu não entendo como que qualquer filme que a Disney lança custa 200 milhões, pode ser um filme da Marvel, pode ser um filme de Star Wars, pode ser um filme animado, parece que qualquer coisa que eles fazem custa nessa casa. Eu não consigo entender o orçamento aí dos filmes da Disney, porque todos custam muito caro. E aqui eu fiz uma lista dos 6 últimos filmes da Disney Animations ou da Pixar que tiveram um lançamento completamente normal, ou seja, lançamentos que não foram tão afetados pelo momento de pandemia. Então eu excluí o filme do Luca, que não teve um lançamento cinematográfico praticamente, ele foi lançado no Disney Plus através daquele acesso que você tinha que pagar. Eu excluí também Turning Red, eu excluí o filme dos irmãos, lá Dois Irmãos, eu excluí Soul. Todos esses filmes foram lançados em um momento de pandemia, não tiveram oportunidade, então não tem porquê eu incluir aqui no comparativo. Eu preferi pegar os 6 últimos filmes que tiveram lançamentos normais. Começando pelo filme Toy Story 4, que foi lançado em 2019, então eu peguei basicamente os 4 últimos anos, excluindo os 2 anos do meio, ali 2020 e 2021, por causa, como eu disse, da pandemia. Então, voltando, Toy Story 4 teve uma abertura de 120 milhões de dólares e acabou fazendo 1,073 bilhão de dólares. Aí a gente viu na sequência Frozen 2, 130 milhões de abertura, 1,453 bilhão de dólares. Os 2 filmes lançados em 2019, como eu disse, o maior ano da história de qualquer estúdio. Aí a gente tem Lightyear, né, depois de todos esses filmes da Pixar que eu falei para vocês, depois inclusive de Encanto, que foi lançado, né, em um momento onde a pandemia ainda estava atrapalhando bastante. Então eu comecei aqui por Lightyear, 50 milhões na abertura, não foi uma abertura péssima, se a gente olhar o resultado dos outros filmes, e um resultado final de 226 milhões. Depois Mundo Estranho, talvez o maior desastre aí financeiro que a Disney já teve, uma abertura de 12 milhões, e uma bilheteria total de 73 milhões, e aí Elementos, uma abertura de 29 milhões e uma bilheteria total de 495 milhões de dólares. Então a abertura desse filme de 19,5 pode não parecer uma abertura terrível, né? Mesmo se a gente considerar a abertura de 31 milhões, né, que foi essa abertura dos 5 dias, ainda estaria em pé de igualdade com Elementos, só que Elementos teve pernas muito longas, teve um multiplicador muito bom, justamente porque as pessoas continuaram indo aos cinemas para assistir o filme. Agora vai depender do marketing da Disney, vai depender do investimento deles para manter tantas salas de cinema, para o filme continuar indo muito bem. Então não diria que é inexistente a possibilidade do filme ter um resultado mais ou menos como o resultado, né, de Elementos, mas não é algo tão provável assim, né, o raio cair 2 vezes no mesmo ano para a mesma empresa. Elementos eu acho que teve um resultado fenomenal considerando a sua abertura. Eu não sei se isso vai acontecer de novo. Na 4ª posição, com uma queda de 41%, ficou Trolls 3, Juntos Novamente, que fez 17,5 milhões e chegou a 145 milhões de dólares, né? Então é uma trilogia aí, né, que está sendo lançada, que eu acho que não tem tanta gente assim que se importa, né? Seria tipo uns Minions, só que com muito menos público, esses Trolls. Mas a Universal tá sabendo investir, né? Eles têm um orçamento de somente 95 milhões, que é um orçamento muito adequado para uma franquia como essa. O primeiro filme fez 347 milhões de dólares, o segundo filme 49 milhões, mas fez um sucesso muito grande em vídeo on demand, e esse último filme, como eu falei, chegou a 145 milhões de dólares. Então o filme tem que continuar caminhando nesse ritmo para chegar na marca dos 200, 220 milhões para justificar novamente uma sequência. E fechando o top 5 ficou Feriado Sangrento. Vocês devem ter reparado que tem um filme muito grande, né, ou pelo menos de uma franquia muito grande, que já saiu do top 5, mas eu vou falar um pouquinho desse filme depois. O filme Feriado Sangrento fez 7 milhões de dólares e chegou a um total de 29 milhões de dólares. Né? O filme teve uma queda de somente 29%. É um filme do Eli Roth, né? Então é um filme que eu quero bastante assistir, por se tratar de um filme, né, que se passa numa Black Friday e assim por diante. Então parece um filme bem interessante. E qual é esse outro filme, né, que desapareceu do top 5? É obviamente o filme The Marvels, né, o filme das Marvels,
que estrela ali a Brie Larson e assim por diante. O filme atingiu 187 milhões de dólares, tendo um orçamento de quase 250 milhões. A sua antecessora, né, o filme Capitã Marvel, fez 1,131 bilhão de dólares. Então esse filme está quase 1 bilhão de dólares atrás do primeiro filme. Né? Agora, pensando em retrospecto, talvez fosse uma boa ideia ter mantido Capitã Marvel 2. Eu acho que teria feito mais sucesso do que as Marvels, né? Eu acho que as pessoas não gostaram muito de tentar colocar as três personagens juntas, né? Eu acho que teria feito um pouco mais de sucesso, não diria que faria 1 bilhão, longe disso, mas eu acho que seria um sucesso um pouco maior se fosse um filme somente da Capitã Marvel, porque as pessoas têm que assistir tanto WandaVision quanto Miss Marvel, né, para conseguir entender a inclusão dessas duas artistas diferentes ali no filme, o que eu acho que muitas pessoas não fizeram, né? Então eu discordo dessa posição da Marvel de fazer esse filme das Marvels depois de um filme, né, como sequência, na verdade, de um filme que era somente da Capitã Marvel. E aqui o resultado final de todos os filmes da Marvel até hoje, né? Eu já atualizei aqui o filme das Marvels, né, com 187 milhões. Então o filme ainda está sendo muito ruim e eu acho que a essa altura não vai mais conseguir reverter essa situação. Eu acho que o filme já é um fracasso, ele não vai conseguir bater 400, 500, 600 milhões, que é o que o filme precisaria fazer para se tornar lucrativo com um orçamento altíssimo de 250 milhões. Então eu vou deixar o quadro aqui para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem dar print, né? Mas tem aí o resultado de todos os filmes da Marvel, começando lá com o Homem de Ferro em 2008. E aqui eu tenho o quadro da queda do primeiro para o segundo final de semana de todos os filmes. Vocês vão se lembrar que o filme teve no final de semana passado uma queda de 78%, que foi uma queda absurda. Dessa vez a queda foi um pouco menor, né? Na verdade muito menor, principalmente por causa desse feriado. Então mais pessoas estão dispostas a ir aos cinemas. O filme teve uma queda de 36%, contra uma queda de 56% no mesmo período do Incrível Hulk, 48% do Homem-Formiga, 49% de Capitão América, 55% de Thor, 43% de Homem-Formiga e a Vespa e 58% de Doutor Estranho. Então a queda pode parecer ótima, mas a gente tem que lembrar que a abertura foi terrível e a queda do primeiro para o segundo final de semana foi horrível. Então mesmo que o filme ficasse agora 6 finais de semana com 100%, né, com zero de queda, quer dizer, conseguisse manter, já não seria o suficiente para conseguir reverter essa situação, porque o número já caiu demais, né? A queda já foi muito brusca, então agora, mesmo que o filme melhorasse de um final de semana para o outro, já não seria mais suficiente. E aqui, atualizando de novo, né, o fim de semana após fim de semana de cada um dos filmes de 2023, no terceiro final de semana, por causa do Dia de Ação de Graças, o filme das Marvels, né, fez 6,4 milhões de dólares contra 27 milhões do Homem-Aranha, 32 milhões dos Guardiões da Galáxia, 12 milhões do Quantum Mania, 5 milhões do The Flash, 4 milhões do Shazam 2 e 7 milhões do Besouro Azul. Então o filme das Marvels fez menos dinheiro no terceiro final de semana do que Besouro Azul, que foi um filme que foi uma catástrofe econômica para Warner Bros. Discovery. E outro filme que ainda se segura no top 5 é o Five Nights at Freddy's, né, que é um filme que foi uma surpresa muito grande para muita gente. O filme chega a 283 milhões de dólares. Novamente, eu não vou ficar analisando muito esses filmes, né, porque eu acho que eles já saíram do top 5, né, e o resultado não está variando mais tanto assim, mas citando e mostrando aqui para vocês o comparativo com outros filmes da Blumhouse. Outro filme que já desacelerou bastante também é o filme da Taylor Swift. Ele ainda não saiu do top 10, por isso que eu estou citando ele aqui no vídeo. O filme chega a 248 milhões de dólares, então ainda não atingiu o filme do Michael Jackson, né, This Is It, mas lá tinha todo o peso dele ter acabado de falecer, né, de forma trágica e assim por diante. Então acho que os dois filmes estão em pé de igualdade, né, os dois filmes conseguindo trazer muito público. E um filme que deixou o top 10, então eu estou mostrando ele aqui no canal pela última vez, né, pelo menos por enquanto, né, até ele chegar no Apple TV+, aí eu posso falar dele lá no meu outro canal, é o filme Killers of the Flower Moon, ou Assassinos da Lua das Flores, que é o novo filme do Martin Scorsese, o primeiro filme juntando o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio. O filme chegou a 151 milhões de dólares, só que o filme custou 200 milhões de dólares. Então o filme fez aí um quarto do que ele precisava fazer
para se tornar lucrativo. Mas de qualquer forma é um filme do Apple TV Plus, né? Depende deles saberem se o resultado foi bom ou não. E finalmente, como de costume, para fechar o vídeo, falando a respeito do top 5 no mercado norte-americano, começando pela Barbie com 636 milhões, Super Mario com 574, Spider-Man com 381, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 358 e Oppenheimer com 325. Então, literalmente nenhuma mudança na lista do final de semana passado para esse. Eu acredito que a lista não vai mudar muito mais até o final do ano, porque a gente tem somente um mês aí até o final do ano. E o top 5 no mercado mundial também não mudou nada, eu acho que não vai mudar nada até o final do ano também, a não ser que algum filme consiga bater o Velozes e Furiosos 10, né, que tá na quinta posição. Mas começando pelo filme da Barbie com 1,441 bilhão de dólares, Super Mario com 1,361 bilhão, Oppenheimer com 950 milhões, Guardiões da Galáxia com 845 e Velozes e Furiosos com 714 milhões. A maior surpresa é justamente o filme Velozes e Furiosos, porque ele já foi lançado há bastante tempo, ele teve um resultado bem aquém das expectativas e mesmo assim ele conseguiu se manter no top 5 por praticamente o ano inteiro. Então, de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam do resultado desses filmes. E como sempre, não deixem de acessar a Black Friday da Amazon, porque tem somente alguns minutos restantes para vocês comprarem alguns desses itens que eu mostrei. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.